Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje vamos falar de impacto das mudanças climáticas, considerando as correntes das mudanças climáticas antropogênicas e mudanças climáticas naturais. Dando sequência na aula anterior. Então, na aula anterior, nós estabelecemos que esse amarelo aqui seria em relação à teoria das mudanças climáticas antropogênicas, enquanto que esse azul aqui em relação às mudanças climáticas naturais. Então vamos lá. O que é que falam os cientistas da mudança climática antropogênica? A MCA. Do aumento de eventos climáticos extremos. Então, o aumento da temperatura dos oceanos provoca aumento nas precipitações e, consequentemente, das inundações. Está acontecendo agora, aconteceu semana passada em Nova York. Também aconteceu na Alemanha. E no Brasil, vira e mexe, acontece também. A passo que diminui a umidade do solo, provocando secas e desertificações. Então, é interessante, porque ele provoca os dois extremos, tanto as inundações como as secas. O aumento da temperatura na atmosfera também provoca aumento dos fenômenos como ciclones e tempestades. Isso também aconteceu nos Estados Unidos. Teve um ciclone que passou lá, o ciclone Aida, né, que provocou inundação também. Então, você aumenta, de modo geral, a maioria dos eventos extremos, porque é o clima que está ficando instável. Então, na primeira década do século XXI, ocorreram as mais intensas ondas de calor nos Estados Unidos, na China, na Europa e na Índia, isso já registrada. Qualquer interpretação do papel da variabilidade climática na escassez de alimentos e declínio social tem que ser levada em consideração as tendências demográficas, a questão da vulnerabilidade social. Quando ocorre alguma grande perturbação ambiental, como seca, terremoto, inundação, as populações são dispersas e se misturam com outras, que têm menos imunidade e nova praga pode emergir. Então, olha só esse estabelecimento lógico. O que você teve. Isso na Europa. Súbitos esfriamentos, queda na colheita, fome, aí a peste bubônica aconteceu lá no século VI. E teve ainda outra peste também parecida, né, que era ambas são de rato, mas aqui foi a peste negra, foi depois já, no século XIII a século XIV. Então você teve inundação na China, milhões de mortes e espalhamentos de rato, porque esses navios vinham aí da Ásia. Como você teve aí um grande número de ratos vindo na época das grandes navegações, você teve maior chance de surgir uma nova praga. E aí, a peste negra, que dizimou, aí realimenta aqui o ciclo, né? Porque você teve milhões de mortes na China, mas também voltou aqui para mortes, mas já na Europa. Então, você tem isso. As geleiras das grandes cadeias de montanha, Himalaia, Andes e Alpes. E é interessante aqui, antes de falar, que são dois eventos naturais extremos, que proporcionaram efeitos em cadeias negativas. Evento aí de natureza climática que proporcionaram desastres biológicos. A geleira das grandes cadeias de montanha vem diminuindo a cada ano. Então, as imagens mostram isso. 40% da população do mundo recebe água das geleiras do Himalaia, seria junto ao aquecimento global, né? Fica melhor. Das águas do oceano provoca aumento médio no nível do mar. Então, tem duas coisas que fazem o nível do mar aumentar. Primeiro, o derretimento das geleiras. O segundo é o aquecimento das águas, porque a água, quando ela está numa temperatura maior, ela tem maior volume, de modo geral, tá bom? Com exceção ali logo no início, quando ela é gelo, tem um tempo que ela pode aumentar a temperatura quando ela passa de gelo para estado sólido para o líquido, que ela fica com volume menor. O gelo tem maior volume que a água, dependendo da temperatura, né? Isso que eu lembro das minhas aulas de físico-química. Se realmente foi isso, não, se não foi isso, me corrijam. Mas, com exceção disso, a água no geral, quanto mais você aumenta a temperatura, ela vai se expandindo. É claro que até 100 graus ela começa a evaporar. Mas, como a água está aumentando a temperatura e não chega a 100 graus, ela já aumenta em volume por conta disso. Mas ela também aumenta por conta do derretimento das geleiras. Na Amazônia ocorrem desastres centenários, ocorreram no caso, né?
as secas de 2005 e 2010, as inundações de 2009, 2012, 2014. Teve seca em 2015, que não está aqui, teve inundação em 2019, em 2020 também. Assim, eram de período de recorrência, existe esse termo técnico aí quando a gente estuda hidrologia, de mais de 100 anos. Não é que só vai acontecer daqui a 100 anos, mas a chance de ocorrer são 100 anos, porém, devido a essa questão de instabilidade climática, elas estão ocorrendo com mais frequência. O prejuízo absoluto vem aumentando, juntamente ao número de registros. Os danos tendem a ser maiores nos países e regiões mais pobres. Isso aqui foi objeto da minha tese, eu estudei pobreza e desastres naturais na Amazônia, e isso de fato é bem claro. Por que fala assim prejuízo absoluto? Porque em desastres naturais você tem os danos que podem ser humanos ou econômicos ou infraestruturais, ambientais. E aí quando você fala em danos econômicos, você usa o termo prejuízos. Pode ser o prejuízo absoluto, então o número absoluto. Você geralmente traduz valores monetários e valor absoluto. Só que também tem o prejuízo relativo. Quanto aquele valor absoluto vale para a riqueza da região. Então, quando acontece um terremoto de escala 8, na escala Richter, por exemplo, não é um desastre climático, claro, né? Ele vem aí da placa tectônica, ele pode atingir um terremoto de mesma escala do Japão ou Haiti. O prejuízo absoluto tende a ser maior no Japão, porque o Japão tem mais riqueza. Porém, relativo, se você pegar o prejuízo absoluto e dividir pelo PIB, tende a ser maior no Haiti. Vamos a alguns gráficos aqui, tá? Número de desastres. Vocês percebem essa curva crescendo, e o mais interessante é que esses desastres aqui em marrom são os desastres geofísicos. Então, terremoto, tsunami, maremoto. E eles praticamente permanecem estáveis, porque é da própria natureza, né, da dinâmica. Talvez um ligeiro aumento se a gente comparar para cá, mas talvez muito mais associado com o crescimento populacional. Se tem mais gente habitando regiões perigosas, você vai ter mais desastres. A gente vai ter aulas específicas para falar de desastre, a gente vai discutir bastante esses conceitos, mas aqui os desastres climáticos, vocês percebem que o crescimento de desastres, eles são basicamente desastres climáticos. Então, e provavelmente não é só uma questão populacional, existe uma variável aí também da questão de instabilidade do clima, olha só. Então, os 10 mais importantes desastres climáticos, isso aqui de 1990 a 2012, já está um pouco tanto defasado, são dados do Endata, que é lá da Suíça. O CRED é um departamento dentro do Endata, que é um dos principais bancos de dados aí globais, e só que ele colocou aqui em número de mortos, que é um indicador de danos absolutos. E claro, são China, Índia, Bangladesh e a antiga União Soviética. Ou seja, países, tirando a União Soviética, que a população, apesar de ser um país grande, não é tão grande assim, né, em comparação à área geográfica, a China é o país mais populoso do mundo. A Índia é o segundo maior, Bangladesh acho que deve ser até o terceiro, salvo engano. Se não está próximo, né? O Brasil é o quinto, os Estados Unidos é o quarto, acho que o terceiro é Bangladesh, salvo engano. E aí, então são os maiores países e, assim, muita diferença da população, né? A China e a Índia é quase 40% da população mundial. Então, por isso que você tem um número grande de mortes, por conta do descontrole populacional. E aí, quando a gente pega o número de pessoas afetadas, também, invariavelmente, são esses países. Aqui só é China e Índia, tá? Porque são os países mais populosos do mundo. Agora, quando a gente vê prejuízos econômicos diretos, aí vão vir os Estados Unidos, que é o país mais rico. Aí Tailândia, vem aqui China também volta a ter. Em termos de riqueza absoluta também, tem um PIB alto. Mas se a gente usar PIB per capita por população não era tão alto, embora venha crescendo aí, né? De novo China e Estados Unidos. Então, Estados Unidos dominando porque é o país mais rico, tá? Isso a gente só colocou prejuízos econômicos diretos. Agora, o que é que a MCN, né, os negacionistas, ou os céticos, melhor dizendo, que quando fala negacionista, o pessoal pensa logo em terraplanista, essas coisas.
mas é o termo que se usa mais é céticos. O que é que os céticos falam? O aumento do número de desastres naturais está relacionado ao aumento da população e da cobertura da mídia. Então, se a gente pensar que a mídia lá na década, no final do início do século XX, não era tão desenvolvida, você não tinha mídia globalizada, hoje o Talibã chega em Cabul, na capital do Afeganistão. Ele chega em poucos minutos, já essa notícia já está no Brasil. Então, a mídia está muito mais potente por conta do avanço tecnológico. Então, eles falam que por conta desse avanço da mídia, que você teve um crescimento de desastres naturais exatamente nesse período aqui, em que a mídia também avançou. Não só a mídia, como também os próprios registros oficiais. Eu tenho um trabalho publicado sobre o banco de dados no Brasil e no mundo. Eu faço uma comparação do ONDATA, que eu apresentei agora, com esse 2ID, que é o banco de dados oficial do governo brasileiro. E você percebe, vários estudos mostram que o S2ID ele começou a fazer mais registro ali a partir dos anos 2000, século 21, coincide, por conta de uma melhoria institucional. Ou seja, tinha mais profissionais capacitados e tudo mais. Isso aí é bem documentado até na literatura de desastres do Brasil. Você tem um número de pessoas mortas por desastres naturais vem diminuindo, tá? Eles falam isso, né? Que o número absoluto vem diminuindo. Se você pegar um gráfico, isso de fato está acontecendo. O número de desastres mais intensos, isso no meu trabalho também, um dos trabalhos que eu publiquei mostrou, estágios de calamidade pública no Brasil vem diminuindo. Em compensação, desastres de intensidade média como situação de emergência vem aumentando. Isso os dados mostram. Olha só, a gente traz um gráfico aqui. Mortes provocadas por desastres climáticos vem diminuindo. Porque a sociedade, de certa forma, está evoluindo em termos até a medicina está evoluindo, né? Antigamente você não tinha as próprias técnicas de gestão, então as pessoas provocavam um dano, a medicina não conseguia curar, então a expectativa de vida das pessoas está aumentando, então tem várias coisas. Aqui os desastres não climáticos, você tem uma flutuação, muitas vítimas, tá? Não sei se dá aqui, são pessoas que já se encontram em estado precário de saúde, como idosos e pessoas com doenças crônicas. Isso o Lomborg fala. Então, o desastre, portanto, pode não ser a causa propriamente dita da fatalidade. Imagina uma pessoa que está acamada por N motivos aí da sua vida, né? Já está em um estado, aí, infelizmente, já de final de vida, aí vem um desastre, essa pessoa morre. Então entra no registro como uma vítima de um desastre. No entanto, existe uma condição de vulnerabilidade, que é outro termo importante para que aquela morte tenha ocorrido. Atribuir unicamente aos desastres pode ser um erro à medida que superestima a capacidade desses eventos provocarem morte. Eu vou botar para o MCN. Então, quando entra no termo de biodiversidade, no tema de biodiversidade, endemias e produtividade. Então, mudança nas estações provocadas pelo aquecimento global afeta o ciclo de vida de vários animais, com preenchimento de nichos ecológicos por várias espécies exóticas. E aqui já vi uma matéria que fala que é uma mudança na própria desmatamento. O que ele faz? Espécies como o morcego, que viviam lá no habitat da floresta, começam a ir para o habitat urbano, procurar alimento, abrigo, enfim, né? E aí você tem aí uma disseminação de espécies, você pode dar margem para que surja um vírus. E qual é a teoria mais aceita do coronavírus? Que o vírus surgiu do morcego. Então, isso, eu já vi um artigo que fala sobre isso, né? Que tem uma questão de desequilíbrio ecológico que pode estar por trás dessa pandemia que hoje o mundo está vivendo e que o mundo possa viver outras também. Porque com esses desequilíbrios ambientais provocados, seja por desmatamento direto, seja até pela questão das mudanças climáticas, contribuindo para essa estabilidade ecológica, você aumenta as probabilidades de você ter pragas, e endemias, epidemias e até pandemias. O desaparecimento de espécies está 1000 vezes maior do que o ciclo natural, hoje, com essa questão. O problema é a falta de tempo para que as espécies vegetais e animais se adaptem a novas condições do clima. Então,
É exatamente isso que eu falei em umas aulas anteriores. Não é que a temperatura hoje é a mais alta da história, mas ela cresce numa das taxas mais altas. Então, historicamente, já pelo homem já verificado, em termos do que se pode medir, e muito provável uma das maiores da própria história geológica da Terra. Com exceção talvez de alguns eventos mais catastróficos que tiveram, que podem ter proporcionado algo do tipo, mas se fala muito dessa questão da velocidade com que a temperatura global está aumentando e as condições de adaptação dessas espécies, ok? Então é impressionante. Se você pegar um sapo, colocar dentro de uma vasilha com água e começar a esquentar a água devagar, o sapo não vai morrer logo de imediato. Claro, se esquentar muito ele vai morrer. Mas se você pegar uma água quente e o sapo não tiver no habitat e jogar o sapo dentro dessa água quente, ele morre instantaneamente. Então, é a velocidade com que o corpo vai se adaptando aí a, às novas condições. Isso é válido também para, no ponto de vista ali, ecológico para espécies como um todo, não só para um exemplar. Olha só, no passado geológico da Terra, e a Terra aqui é com letra maiúscula, as mudanças aconteceram de forma lenta ou levaram milhares, milhões de anos, permitindo que as espécies pudessem se adaptar ao longo de centenas de gerações. Várias doenças surgiram ou se intensificaram com o aquecimento global, exemplo a malária e a dengue, porque você cria novos habitats para os insetos hospedeiros, né? O Aedes aegypti, o mosquito da malária, com maior número de inundações, você tem aí a água parada em mais locais, que pode ter aí o foco da dengue. No que se refere à produtividade agrícola, os países mais pobres da África, Ásia e América Latina tendem a ser os mais afetados pelo aquecimento global. São países muito dependentes do setor agrícola. O Brasil é bastante dependente do setor agrícola também, né? É de lá que vem boa parte do nosso PIB, do agronegócio. E aí, se você começa a ter instabilidade climática, o setor ele é bastante influenciado por essa questão climática, talvez mais do que outros. Claro que o efeito acontece em cadeia, mas o impacto é bem direto. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. O que é que fala a MCN a respeito desses temas, né? Biodiversidade, endemias e produtividade? O período quente da Idade do Bronze e outros períodos quentes da história da Terra não provocaram extinção de espécies. Então ele pega uma história mais recente, história da humanidade, e vê que, olha, teve ali um período quente e não teve toda essa questão aí de espécies extintas. Então isso fica muito mais como um discurso. Mosquitos não são necessariamente tropicais e também sobrevivem em regiões frias. Então não é válida essa ideia de que tá mais quente e tá mais úmido, vai ter mais mosquito da dengue. Não, eles também têm em região fria. A pior epidemia de malária ocorreu na União Soviética, uma região muito fria, né? Imagina lá o frio da Rússia. Na década de 20, com 13 milhões de casos por ano e mais de 600 mil mortes. Então, tá aí, olha, uma pior caso de malária foi na União Soviética. O aquecimento provoca aumento da produtividade do setor agrícola, porque você tem ali talvez mais chuvas e aí a solo mais fértil, então você tem essa questão. As alterações do clima da região devem favorecer a produção de diversas culturas do norte do continente europeu. Então, ele fala que isso pode acontecer, então os efeitos das mudanças climáticas não vão ser todos negativos. E a própria IPCC ele pondera alguns efeitos que podem ser positivos das mudanças climáticas. O período de aquecimento da Idade Média foi um período de riquezas, com expansão das colheitas e dos vinhos. Então você teve ali um período de aquecimento na Idade Média, também até um período de resfriamento. E eles falam que é o seguinte, olha, esse período aqui que a temperatura subiu na Europa, você teve aumento das colheitas de vinho. O crescimento da vegetação poderá ser incentivado pelo aumento da oferta de CO2 na atmosfera, um feito de fertilização. Acho que é um efeito, né? Então, as plantas, elas captam CO2 para crescer. Então, se tem mais CO2 na atmosfera, elas têm mais alimento, entre aspas, disponíveis para poder aí crescer. Então, isso seria
um efeito benéfico para o próprio ecossistema, o próprio desenvolvimento aí das florestas. Então, pessoal, aqui há algumas referências adotadas nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai continuar nesse tema. Até a próxima.